Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Então, abri o canal aí, o canal chamado Tô Indo Ali. Meu nome é João Luiz e, como eu já fiz um vídeo anterior falando o objetivo do meu canal, eu hoje estou aqui para, se Deus quiser, começar aqui a fazer a estrutura aqui da minha camper, né? Primeiro passo aqui para poder estar aí desenvolvendo a construção da minha camper artesanal, onde eu pretendo estar colocando ali naquela S10, para poder de vez em quando aí dar uma passeada aí, pegar a estrada e viajar, carregando então a minha casinha ali atrás ali, né, com tudo que eu preciso e que eu acho que é importante para mim, né, como ter uma caminha, um fogãozinho, uma frigobarzinho, uma geladeira, um chuveirinho com água quente, isso aí para mim é indispensável, né? Então eu corri atrás, estou correndo atrás para conquistar esse objetivo aí. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Meu projeto já está tudo beleza, tudo certinho. E eu vou começar aqui a desenvolver o meu projeto. Então, eu tinha comentado na outra, né, no outro vídeo que eu postei, que eu já tive uma experiência numa empresa de toldos, cobertura. Eu trabalhei muito com coberturas, né, e tudo estrutura metálica. Então, ali atrás tem até um todo ali remanescente e acabou ficando. Eu tenho aqui esse espaço aqui, onde também fazia parte da minha empresa, né? Que eu construí para poder fazer as estruturas metálicas. Eu acabei mantendo isso aqui para mim. E eu comentei sobre o fato que quando a gente queria fazer igual aquele todo lá, por exemplo, né, aquela lateral, a gente fazia primeiro as duas laterais, essa e aquela lá de trás lá. A gente riscava no chão, acompanhava ali o desenho com um metalon, fazia curvado, fazia um grau, e depois juntava as duas, né, laterais e vinha fechando o meio. Então a gente trabalhava dessa maneira. Eu quero continuar, quero fazer essa camper minha dessa maneira também. Então eu vou riscar aqui no chão aqui o formato do projeto, principalmente o formato da frente ali, onde vai ser o quarto, né, a alcova, o caimento que eu achei melhor. Então eu vou riscar aqui tudo direitinho e vou estar mostrando para vocês. Vou riscar aqui num tamanho natural que vai ficar a camper, né? Para poder depois eu vir soldando, cortando os metalons de acordo com o desenho, soldando, aí eu vou soldar as duas laterais. Aí depois eu vou, porque tem aquela parte ali da caminhonete que sai para fora, né? Então eu vou fazer aquela parte para cima primeiro. Aí eu vou unir ali aquela parte toda, vou as duas partes, vou fazer as partes do meio da alcova também, tudo. Depois eu vou fazer a parte de baixo e vou juntar as duas, né? Aí a parte de baixo eu vou fazer ali de acordo com as medidas do fundo da carroceria da caminhonete, para poder estar tudo direitinho na hora de colocar e tirar. E depois, né, a altura certinha, que vai avançar para fora ali um pouco. Aí depois eu vou juntar a parte de cima com a parte de baixo, né? Eu acho que isso aí torna mais fácil o trabalho, entendeu? Do que ficar quebrando a cabeça ali, no grau, nisso, naquilo. A gente tem uma base para seguir melhor, né? Então eu vou riscar aqui e daqui a pouco eu mostro para vocês aí como é que, né, vai ficar aqui o formato aqui do desenho no chão e é onde eu vou começar a cortar os pedaços do metalon. A gente corta assim, passando um pouco a mais da medida que está ali, para poder a gente ir fazendo os cortes dos encaixes das peças, para poder depois, na hora de soldar, elas ficarem todas direitinho, né? Porque tem partes aqui que o grau não dá um grau reto, não dá um grau de 90 graus, não dá 45 graus, então tem graus ali que você tem que ir desenhando, cortando e fazendo, né, ele ficar direitinho, para poder na hora de soldar, ficar mais fácil para soldar. Eu vou estar usando aqui metalon 40-20, eu vou estar usando metalon 30-20, 20-20, de acordo com o local da camper, né? Onde precisa ser uma parte mais reforçada, eu vou estar usando 40-20, principalmente nas colunas de sustentação dela, nos cantos, a base é onde vai ser as duas laterais de fora da cama ali, que vai sustentar o peso ali, né? Quando a pessoa estiver dormindo, quando tiver alguém dormindo ali na frente dela ali, ela vai ficar aérea, né, por cima da cabine, então ela tem que ter um reforço a mais. E isso aí vocês vão vendo aí de acordo com o, o desenrolar da coisa, né? Eu queria, no caso, inclusive, a minha vontade mesmo era até fazer uma câmera com uma portinha ali na lateral. Mas aí tem uma certa dificuldade, porque, por exemplo, se eu faço isso, eu poderia fazer num tamanho específico dessa caminhonete, que é a caminhonete cabine simples. Mas amanhã, depois, não sei, posso trocar, né, de caminhonete aí já poderia ficar meio, não dá certo, não é tão certo. Então eu já vou fazer um modelo
um jeito que ela fique bem aqui nessa caminhonete, que ela possa ser usada até numa caminhonete de cabine dupla e fique tudo certinho dentro das especificações. E o quarto, por exemplo, também, eu vou fazer o quarto ele de frente assim, para você dormir, não ficar assim, um do lado do outro. Eu pretendo dormir de frente, com a cabeça, né, para lá e os pés para dentro da cama. Então, se você quiser acordar à noite e quiser sair da cama, você não precisa pular. A pessoa que estiver no canto, né, teria que pular outra pessoa. Uma pessoa se levantar, sentar, para outra sair. Desse jeito, eu acho que é mais fácil você deitar e você sair sem estar, né, incomodando quem está do lado ali. Quer ir no banheiro à noite, quer beber uma água, você sai numa boa, desce, volta, e a outra pessoa continua ali. Você não precisa acordar, não precisa estar pulando. E naturalmente, se você for fazer um movimento de estar pulando a pessoa vai acordar, né? Então eu acho mais legal assim, mais interessante. Então, já que as medidas, os parâmetros me permitem fazer isso, eu vou estar fazendo isso, tá bom? Mas isso aí é um detalhe meu. Cada um aí escolhe o que é melhor para você. Tá legal? Então eu vou preparar aqui para poder estar riscando o chão aqui, vou fazer os riscos e daqui a pouco, né, eu não preciso ficar aqui mostrando para você riscando aqui, porque eu acho que isso aí é uma coisa tão simples, né? Mas aí daqui a pouco, a hora que estiver riscadinho, eu vou mostrar para vocês aí. Tá legal? Já volto. Então, meus amigos, como eu comentei com vocês, eu ia riscar aqui no chão, né? E já está pronto. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu usei essa caneta aqui, ó. Essa caneta aqui é muito boa. Eu compro ela sempre lá. Eu preciso fazer alguma coisa. E ela dura legal, né? No cimento aqui e tal. Marca até base, né? É uma caneta barata e muito legal. Ela é grossa e fica um risco bem bacana para poder tá marcando bem aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, se vocês não reparam não, que tem aqui uma argamassa, uma areola, um material aqui que a gente usa aqui na nossa região para assentar tijolos, para poder embolsar a parede, né? Rebocar. Em alguns lugares se fala assim, né? Mas deu para me livrar aqui um espaço aqui para poder estar mostrando para vocês. Eu vou virar a câmera aqui e vou gravar aqui como é que ficou para vocês, tá bom? Então, meus amigos, aí, eu espero que dê para ter noção aqui, ó, tá vendo aqui o risco? Onde eu fiz aqui, ó. É até aqui, ó, nessa parte aqui, ó, é onde é a parte que ela avança para fora da carroceria. Aqui vai ser feita a parte depois, na segunda etapa, né? Onde eu vou fazer separado. Aqui, ó, para cima aqui, ó, é a medida original dela, a medida que ela vai ter, a medida em tamanho natural, aqui a frente dela aqui, ó, como eu comentei com vocês, tá vendo? Essas caídas aí eu prefiro assim. Então ela já está toda arriscadinha assim no chão. Isso aqui serve para mim me guiar, para poder me basear na hora de cortar os metalon, na hora de fazer os cortes, os encaixes, facilita muito mais a gente seguir aqui, né? Aqui nessa linha eu não risquei direto, mas eu pretendo vir aqui com esse metalon, um metalon eu vou colocar um 40-30 e pretendo ir com ele direto até lá no final, para poder ele estar tendo uma resistência maior, né? Porque aqui é a parte onde vai ficar a cama, o colchão. Então, queira ou não, vai ter que suportar aí, né? Duas pessoas dormindo aí, vamos colocar aí, cento e poucos quilos, né? Eu, no meu caso, eu tenho 70 quilos. Vamos botar duas pessoas, quase, né, dependendo aí, quase 150 quilos. Então tem que reforçar, né, essa parte aqui, para poder não tá tendo problema, né? Então, como eu falei com vocês, eu utilizei essa caneta aqui, ó. Uma caneta muito boa, a caneta que eu compro aí em papelaria aqui na minha cidade. Uma caneta excelente para esse tipo de situação. Aí peguei aqui uns pedaços de cantoneira de alumínio mesmo que eu tenho aqui e fui usando, né? Para riscar, eu fui chegando no que eu já tinha projetado ali no papel, no computador. Eu passei aqui para o chão. Tá legal? Então agora eu vou começar a cortar aqui os metalons e colocar aqui para poder estar fazendo os cortes, os encaixes e para depois eu estar soldando aqui. Tem essa máquina aqui já antiguinha aqui de solda aqui para poder soldar os metalons onde for preciso. Tá legal? Então daqui a pouquinho eu já volto aí mostrando para vocês aqui os detalhes aqui do metalon. Conforme eu tinha falado, né, eu ia parar aqui para poder estar cortando os metalons aqui, fazendo os encaixes dos cantos, para poder depois vir soldando.
Então aí eu parei, né, a gravação, vim aqui para cortar os metalons, levei um tempinho aqui, tal, cortando, e consegui cortar, cortei as duas laterais já. Aí tá montada uma em cima da outra, e agora, né, o próximo passo é vir soldando, fechando esse quadro. Aí fecho o outro também, fico com as duas partes, né, já das laterais montadas, né? Eu vou virar a câmera aqui para poder estar mostrando para vocês aqui direitinho os encaixes, para vocês verem melhor, né? Eu fui colocando uma em cima da outra, fui riscando, fui cortando, fui tirando aqui com a esmerilhadeira, né? Fui riscando ali com aquela caneta, com os quadros, tudo, e ficou bom. Agora tem que ligar a máquina de solda e vir pá, fechando, né? Travando ela para depois soldar. Aí tiro a de cima, vou na de baixo também, né? Vou prender na de baixo ali e tal. Depois venho soldando tudo. Vou virar a câmera aqui para poder vocês verem melhor. Então é isso aí, meus amigos. Olha só, os encaixes, né? Como eu falei para vocês aí, fui cortando, né? Fazendo os encaixes para não ficar buraco, né? E ficar com uma estética melhor, encaixadinho direitinho, dá mais facilidade na hora de soldar. Aí agora eu só venho, né, dando os pontos de solda aí, soldando aqui, conforme eu falei para vocês. Aqui é uma das colunas principais. Eu estou usando o metalon 40-20. Aqui também o metalon 40-20 na parede 18. E naquela parte superior ali, eu já estou usando o 30-20. Tá legal? Aí já fiz aqui essa parte aqui também. Que é a parte, né, que vai até aqui na altura da caçamba. E depois aí eu vou fazer essa parte de baixo, que por enquanto só está aqui no risco, né? Vai ter 50 centímetros de altura. Aí eu faço ela, venho aqui. Ali depois vai ter as travessas. Na hora que ela estiver fechada, eu jogo essa aqui em cima, centralizo ela. E pronto, aí eu vou pegar e já começo, né, a soldar a parte de baixo, para depois ir fazendo os fechamentos, fazendo as partes aí de janela e tudo, né? Eu não filmei aqui cortando para vocês, porque eu acho que ia, né, tomar muito tempo e ficar ali riscando, cortando tudo. Então, mas aí eu acho que não tem, né, não tem mistério, dá para todo mundo ter noção aí de, né, só vir ali pegando os cantos e tal, e fazendo esses encaixes, né? Então daqui a pouquinho eu vou ligar a máquina de solda aqui. Já vou dar aqui uns pontos de solda para poder travar, tirar e fazer isso também na de baixo, né? Porque como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz as duas, ó, cortei o material de fazer as duas laterais de fora, né, exteriores. Depois vai faltar ali para dentro também no meio, entre uma lateral e outra, devo colocar umas 3 travessas também aqui nessa parte onde vai ser o quarto. E depois colocar mais uns reforços aqui e ir melhorando cada vez mais. Tá legal? Daqui a pouquinho eu vou soldar aqui, aí vou dar uma filmadinha aqui soldando e mostro para vocês aqui também depois a finalização dessa primeira parte aqui, desse primeiro passo. Máquina de solda ligada, vou começar aqui a pontear uma estrutura na outra para não sair do lugar. Depois eu venho soldo lá de cá, viro, soldo lá de lá e separo as duas estruturas, que é para elas ficarem idênticas, né? Assim não tem como dar errado. Aí você não perde tempo, né? E medo assim de ficar alguma coisa mais alta, mais baixa. Desse jeito aqui não tem como dar errado. Depois você vem fazendo as do meio, acompanhando essas duas, né? Você coloca uma travessa, uma régua, alguma coisa, e vem alinhando para essas duas de fora. Aí fica perfeito, fica igual todos os cantos, tá legal? Então é isso aí, eu vou soldar aqui, vou dar uns pontinhos aqui. E depois, quando eu terminar tudo, aí eu volto a gravar novamente para mostrar para vocês. E assim eu vou, né? Assim eu vou seguindo em volta tudo aí, fazendo a solda, reforçando bem, para poder ficar uma estrutura 100%. Soldando aqui a estrutura, já soldei um lado, já abri, já estou soldando no meio dela, tá legal?
Daqui a pouco eu volto aí. Terminei aqui de soldar as duas laterais, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Aí agora, né, eu vou estar unindo as duas partes. Então tá aí, ó. Desculpa. As laterais estão aqui, já montadas, as duas partes, uma de um lado, outra do outro. E agora eu vou cortar as peças aqui, né, do interior, esses metalons aqui que vai estar unindo uma na outra. Eu quero deixar a largura dela com 1,90 m. Então eu vou cortar essas partes aqui de dentro com 1,86 m, porque aí com 2 centímetros de cada lado, para chegar aos 1,90 m que eu quero. E aqui vai ser bom, porque, por exemplo, eu não vou precisar mais fazer peça dessa aqui da frente. Quando eu unir uma com a outra aqui, né, vai uma peça aqui, uma aqui, cada ponta dessa, né, vai pegar uma travessa, unindo uma na outra. Depois eu venho colocando as travessas do meio já no vão que vai sobrar. E aí é muito mais rápido, né, do que se eu tivesse que fazer mais umas 2 ou 3 dessas. Aí eu ia perder mais tempo, mas assim vai me agilizar bastante. Eu vou conseguir adiantar. Então, pessoal, eu acho que, né, essa forma de fazer a estrutura, para mim, eu considero assim mais fácil, né? Aí depois eu vou descer, já está ali, ó, a parte que desce aqui, né? E fazer, fechar essa aqui, depois eu faço a parte de baixo, venho e soldo essa daqui. E para mim, eu acho que é o modo mais prático que tem, né? A gente faz desse jeito aqui, acho que não fica quebrando tanta cabeça, né? Acho que a gente consegue fazer legal aí, já dá para ver o desenho aí, como que vai ficar a parte aí do quarto, né? Da alcova. Então é isso, pessoal. Como vocês puderam ver aí, eu mostrei para vocês aí as duas laterais, não é? Então, esse vídeo agora, eu acho que eu vou finalizar ele, porque agora eu vou cortar, né, as partes de dentro, porque eu quero a estrutura com 1,90 m. Vou cortar e vou dar o desconto de 4 centímetros dos metalons e vou soldar aqui onde eu tenho que soldar. E pretendo estar mostrando isso para vocês aí a partir do próximo vídeo, né? Porque nesse vídeo o que eu queria mostrar para vocês era, né, a fazer a estrutura desse jeito, começar pelas duas laterais. Então eu acho que isso aí eu já pude mostrar, né, com um desenho no chão, cortando os metalons, seguindo. E agora eu vou estar unindo depois. O interessante é porque você pode ver que eu não vou precisar mais fazer aquelas peças ali. Só nas duas laterais já foi o suficiente. Por que agora eu vou colocar uns metalons unindo, cada quebrada daquela ali vai entrar um metalon, aí depois por dentro eu venho colocando, né, os metalons que vão fazer as partes do meio. E aí eu acho que fica mais fácil, né? Aí então eu vou estar mostrando isso para vocês a partir de um próximo vídeo. Tá legal? Espero que tenham gostado aí. Vocês me desculpem alguma coisa que eu estou começando aí agora. E se Deus quiser, né, vai dar tudo certo. Minha camper em breve, se Deus quiser, vai estar saindo aí do papel, saindo da cabeça. Tá bom? Um abraço para todos vocês aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.